Bom, bom dia a todos. Iremos dar início à segunda parte da nossa reunião, que é precisamente no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e em conjunto com a Comissão de Cultura e Comunicação, a audição dos representantes dos trabalhadores precários da Casa da Música no seguimento deste requerimento que eu falei precisamente. Há também um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista que foi apresentado com o mesmo intuito precisamente na Comissão de Cultura e Comunicação. Ontem já tivemos uma audição com o Conselho de Administração da Casa da Música e, portanto, hoje iremos dar início a esta audição. Está aprovada uma grelha de tempos, em que haverá 5 minutos para a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, depois uma intervenção inicial pelos representantes dos trabalhadores no tempo total de 10 minutos e depois intervenções dos diferentes grupos parlamentares no tempo de 5 minutos por cada grupo parlamentar. Nós temos 6 grupos parlamentares aqui representados, embora neste momento ainda estejam apenas 5 grupos parlamentares e, portanto, se houver intervenção dos 6 grupos parlamentares, será no tempo total de 30 minutos. No final, haverá uma resposta conjunta dos representantes dos trabalhadores no tempo equivalente, isto é, nos tais 30 minutos. Dá um total de 75 minutos, 1 hora e 15 minutos e, portanto, eu daria início precisamente à reunião com a intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no tempo de 5 minutos para a apresentação do requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os trabalhadores da Casa da Música que estão aqui presentes hoje e, insisto, os trabalhadores da Casa da Música que estão presentes aqui na Comissão Parlamentar hoje, saudar a postura de dignidade e de coragem que têm tido ao longo destas últimas semanas, o facto de terem denunciado aquilo que estava a acontecer e de terem mantido sempre uma postura de grande verticalidade em todo este processo. E queria saudar, sinceramente, a vossa coragem, porque é um exemplo também para outros trabalhadores e para outras instituições culturais. Terão tido a oportunidade de ouvir a audição que esta Comissão, que o Parlamento ontem realizou ao Conselho de Administração, e eu gostaria de colocar neste início da sessão, desta nossa reunião, algumas questões. Aquilo que motivou o requerimento do Bloco de Esquerda é conhecido, não vou repetir a sequência de acontecimentos, mas acho que há alguns aspectos sobre os quais valeria a pena o Parlamento ser esclarecido. Primeiro, a situação laboral propriamente dita. Parece-nos que os indícios de laboralidade, isto é, a forma como vocês prestam o trabalho, embora haja situações muito diferentes de trabalhador para trabalhador ou de grupos de trabalhadores para grupos de trabalhadores, que é claramente não compatível com um enquadramento com recibos verdes, que nos parece ser claramente um enquadramento de falsos recibos verdes que deveriam ser regularizados. Ontem terão ouvido o Conselho de Administração defender um ponto de vista diferente, mas gostava acho que era importante o Parlamento ouvir também qual é a vossa opinião e, sobretudo, qual é a situação laboral que caracteriza a vossa relação com a Casa da Música. Em segundo lugar, um dos aspectos que chocou mais neste processo foi a desigualdade com que foram tratados diferentes tipos de trabalhadores, diferentes categorias de trabalhadores dentro da Casa da Música. E se é certo que em relação a algumas situações, o facto de ter havido um abaixo-assinado e de ter havido uma exposição e uma pressão pública fez com que a própria direção da Casa da Música tenha recuado e tenha proposto soluções para tentar mitigar a posição inicial, que era de não pagar nada a um conjunto alargado de trabalhadores, gostava de vos perguntar qual é a situação concreta, isto é, se todos os trabalhadores estão a receber 75% dos eventos que foram cancelados, das iniciativas que estavam programadas, dos espetáculos que estavam agendados, das visitas que estavam programadas, ou se continua a haver trabalhadores que ficaram numa situação de total desproteção neste contexto. E, portanto,
era importante sabermos, termos um ponto de situação sobre qual é a situação real dos trabalhadores precários da Casa da Música. Em segundo lugar, ontem foi feita aqui uma espécie de elogio de uma proposta que a nós nos parece completamente inaceitável, que era a ideia de pagar uma compensação durante o período em que a Casa da Música estava fechada e em que os trabalhadores da Casa da Música estão a receber, aliás, como os deputados continuaram a receber o seu salário, como os trabalhadores que têm contrato, seja contrato sem termo, seja contrato sem termo. É verdade, sim, é verdade, sim, é verdade, sim, é verdade, sim. Vamos evitar o diálogo. Sr. Deputados, todos os trabalhadores que têm um contrato mantiveram um vencimento. Claro, e os deputados também. Claro que os vencimentos têm várias componentes. Claro que os vencimentos têm... Sr. Deputado, faz favor de prosseguir. Acho interessante esta indignação, mas eu vou repetir. Os deputados, durante o período em que o Parlamento esteve fechado, não ficaram a receber 0 euros. Como ficaram, mantiveram o seu salário. Como os trabalhadores que têm contratos têm que manter o seu salário. E isso não aconteceu com os trabalhadores da Casa da Música. Sr. Deputado, vamos fazer o seguinte. O PSD terá, e os outros partidos terão a ocasião de intervir na hora adequada. E, portanto, vamos deixar a reunião decorrer com a maior tranquilidade. O Sr. Deputado José Soeiro está a apresentar com toda a legitimidade o requerimento e, na altura certa, os partidos, se quiserem, poderão exercer o contraditório relativamente ao mesmo. Estas interrupções e estes diálogos não ajudam muito o prosseguimento dos trabalhos. Sr. Deputado José Soeiro, faz favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, como estava a dizer, os trabalhadores que têm um contrato, têm um vínculo, nunca deixaram de receber vencimento. E houve uma parte dos trabalhadores da Casa da Música que, quando as atividades foram canceladas, ficaram sem qualquer tipo de vencimento. E, portanto, nós entendemos que a proposta que foi feita de uma bolsa, de uma espécie de antecipação, de um empréstimo, segundo o qual, através do qual os trabalhadores, num determinado período, receberiam um valor, mas depois teriam que prestar, sem compensação, um trabalho num outro período, no qual, obviamente, deixariam de receber, não nos parece uma proposta aceitável, mas gostava também de saber o que é que os trabalhadores pensam relativamente a essa proposta. Também foi aqui dito que o Conselho de Administração não teria tido tempo para reagir ao abaixo-assinado, porque ele foi-lhes dado conhecimento num domingo, creio que foi este o tempo que foi utilizado, e na segunda-feira já estavam as notícias na imprensa. Independentemente de, evidentemente, o facto de as notícias, de haver uma discussão pública sobre o que se passa numa instituição que tem financiamento público ser totalmente legítima e não poder ser uma justificação para a ausência de diálogo, creio que houve 10 dias. Sr. Presidente, certamente dará alguma tolerância o relógio foi por causa das interrupções que eu fui quebrou a vítima. dinâmica, mas... E, portanto, houve, tanto quanto sei, cerca de 10 dias até de diferença entre o momento em que o abaixo-assinado foi enviado e o momento da sua divulgação pública. Mas também foi dito que não teria havido propriamente nenhuma... que não teria havido uma espécie de requisição formal de um diálogo com a administração, com a direção, com o Conselho de Administração e, portanto, queria saber também se, da parte dos trabalhadores, que iniciativas é que existiram nesse sentido e se houve desde o início uma disponibilidade para estabelecer um diálogo com a direção da Casa da Música, com o Conselho de Administração, que diligências é que foram tomadas também por parte da direção e também por parte do Conselho de Administração nesse sentido. E, finalmente, e só para terminar, parece-nos que um dos aspectos interessantes da audição de ontem é que o Conselho de Administração reconheceu o erro que foi aquela decisão grotesca de dispensar os trabalhadores por que tinham participado num protesto, estando nós num país livre, num país democrático, em que as pessoas têm todo o direito de exercer a sua cidadania, nomeadamente no espaço do trabalho. O reconhecimento desse erro é importante, mas creio que seria importante perceber se essas decisões foram efetivamente revertidas
relativamente aos trabalhadores que tinham sido, a quem tinha sido agendada a atividade e que foi retirada, se isso foi revertido ou se existe ainda um ambiente ou alguma ação de retaliação contra trabalhadores que assinaram o abaixo-assinado e que têm estado a lutar pelo que é justo e pelo que é o seu direito, são as suas condições laborais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Usei aqui alguma tolerância, atendendo ao facto de, enfim, ter havido interrupção, embora o relógio tivesse sido parado, mas é óbvio que quebra um pouco a dinâmica e, portanto, leva sempre mais tempo a expor o raciocínio. Ora bem, terminada a intervenção, a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi o requerente, passaríamos então a uma intervenção inicial por parte dos representantes dos trabalhadores, que terá o tempo de 10 minutos. Recordo que terão, depois das intervenções dos grupos parlamentares, uma resposta conjunta a essas mesmas intervenções no tempo de 30 minutos. E, portanto, para esta primeira intervenção inicial, no tempo de 10 minutos, eu passo a palavra aos representantes dos trabalhadores. Eu peço só que se possa identificar, se faz favor. Obrigado. Meu nome é Fernando Pires de Lima, muito bom dia e muito obrigado a todos os senhores deputados, a todos os presentes pela oportunidade que nos dão de apresentar aqui a nossa visão sobre esta questão. Eu falo enquanto um dos principais promotores deste abaixo-assinado, que, como saberão, foi lançado por um conjunto de trabalhadores do quadro, em colaboração com trabalhadores da Recibo Verde, da Casa da Música. Eu sou, portanto, um trabalhador do quadro da Fundação Casa da Música. Vou fazer este enquadramento porque estou no centro das ações que levaram ao abaixo-assinado, na recolha de muita informação, no contacto com todas as áreas afetadas. Mas gostava de dizer que o essencial será depois o testemunho dos meus colegas que aqui estão presentes. Os trabalhadores, gostava só de dizer, como trabalhador do quadro, só uma nota muito curta que foi dita ontem: os trabalhadores efetivos da Casa da Música não estiveram sem trabalhar em abril e maio com os seus vencimentos, estiveram a trabalhar em abril e maio em teletrabalho com os seus vencimentos. Isto foi dito ontem pelo Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música, que era importante desmentir. Não é que seja muito significativo, não é isso que nos traz aqui, mas é um sinal de alguma distância que o Conselho de Administração da Casa da Música tem da realidade da Casa da Música muitas vezes. E isso vai nos levar a esclarecer muitas coisas, nomeadamente os meus colegas hoje. Gostava de começar por dizer que para mim é muito claro e importa esclarecer o que é um abaixo-assinado, porque a audição de ontem desta Comissão revelou que é necessário esclarecer o que é um abaixo-assinado. E as perguntas que o Sr. Deputado José Soeiro fez também o tornam necessário. Um abaixo-assinado é um documento que exprime a opinião de um grupo de pessoas ou que representa o interesse das pessoas que o assinam. Isto é o que diz o dicionário e é senso comum. Portanto, um abaixo-assinado, o nosso, aquele que fizemos, é um pouco destas duas coisas, porque representa, de facto, os interesses de algumas das pessoas que o assinaram, bastantes pessoas, numa percentagem grande. Esses interesses são delas e podem ser alargados a muitos outros profissionais na mesma situação. Mas são os interesses das pessoas que o assinam. E exprime também a opinião de um grupo, ou dito de outro modo, é um ato de solidariedade de um grupo de trabalhadores, no qual eu me incluo, que apesar de não se sentirem prejudicados, não aceitaram fechar os olhos e ignorar os colegas que ao lado mereceram um tratamento bem pior, portanto não foram propriamente bem tratados. E é necessário perceber isto porque um abaixo-assinado não é uma organização externa, não tem uma organização anterior ou posterior, é uma organização em si mesma. Como disse ontem o Presidente do Conselho de Administração, que estava a contar com um pedido de reunião e um interlocutor. Isso é completamente descabido no contexto de um abaixo-assinado. Não pode haver um representante de 90 pessoas que se reuniram para exprimir as opiniões que estão naquele documento. As opiniões estão no documento. Espera-se uma reação a essas opiniões e aos apelos que ali estão expressos. Portanto, esperava-se, e esperávamos todos, uma reação, fosse a iniciativa de falar com os vários grupos, que são muitos e diferenciados, de trabalhadores. Portanto, era impossível que uma pessoa, um grupo de pessoas, de repente assumisse as negociações e as assumisse em nome das pessoas que apenas se comprometeram com o que está escrito naquele abaixo-assinado, sendo que várias delas assumiram que era um ato de solidariedade e aqui incluo muitos trabalhadores também a Recibo Verde da Casa de Música, nomeadamente os músicos das orquestras e do coro
que aderiram exclusivamente em solidariedade com os colegas que não estavam a ser bem tratados. Eles consideravam-se e consideram-se bem tratados nesta situação. Isto leva-nos a outra questão, que é a de desigualdade, que o Sr. Deputado já mencionou, a desigualdade de tratamento entre as várias situações. Portanto, a reação do Conselho de Administração foi zero, ou não foi zero porque houve aqueles contactos individuais que já foram aqui falados e que os meus colegas certamente poderão explorar um bocadinho. Aquilo que se apelou foi uma resolução rápida, porque a subsistência das pessoas dependia dessa resolução rápida. Não existiu qualquer reação. Portanto, no fundo, aquilo que nós interpretámos foi que o Conselho de Administração achou que estes trabalhadores não mereciam uma resposta e que não mereciam uma resposta, ouvimos dizer, porque o abaixo-assinado foi divulgado 24 horas depois. É completamente falso. Foi 10 dias depois, 10 dias de espera depois que o abaixo-assinado foi divulgado. Gostava de dizer, não gostava de estender isto a todo o Conselho de Administração da Casa da Música, porque de facto nós houve um membro do Conselho de Administração que teve uma atitude completamente diferente e procurou falar connosco e também por isso justifica a minha presença aqui, porque foi o interlocutor direto dele, é o maestro José Luís Borges Coelho. Curiosamente é a única pessoa a quem nós conhecemos uma ação cultural no Porto e no país de enorme valor. Não conhecemos a ação cultural dos outros membros do Conselho de Administração, imagino que possa haver, mas de facto não a conhecemos. E essa posição do mestre Borges Coelho foi completamente diferente daquilo que percebemos ser a posição do Conselho de Administração. E com a autorização dele, eu gostava de citar o que ele me escreveu. Ele escreveu o seguinte: primeiro, sempre me mostrei favorável a uma resposta aos signatários do abaixo-assinado, uma resposta que os tranquilizasse, indo no sentido da resolução dos problemas que o motivaram. Em segundo ponto, também no mestre Borges Coelho diz: quanto à minha opinião inequívoca de que se paga todos os trabalhadores da casa a 100% do histórico individual, enquanto durar o Covid-19 e enquanto for possível, não teve nenhuma aplicação, diz ele, mas a opinião, o essencial quer dizer, a opinião dele foi esta, não teve qualquer aplicação. Em terceiro lugar, questionei por e-mail os meus colegas sobre a existência ou não de trabalhadores a dedicarem à casa 7, 8, 9 e até mais de 10 horas diárias, aos quais se paga a recibo verde. Não obteve qualquer resposta. Como não obteve resposta, há a questão de saber se o pagamento que se está a fazer não é, antes, caracterizadamente, um empréstimo. O mesmo silêncio do restante Conselho de Administração envolve a questão das condições impostas aos trabalhadores precários para acederem a esse empréstimo. Refiro-me à exigência de não recorrerem a tribunal para verem reconhecidos os seus direitos. Felizmente, tivemos esta e várias respostas do maestro Borges Coelho que muito nos animou de certa forma, porque dele não esperavam de outra coisa. Gostava só de deixar mais uns pontos, que isto no fundo, e daqui, por isso também acho que é pertinente a minha intervenção, porque esta falta de diálogo que ontem pareceu de facto que existia um diálogo e uma vontade de diálogo, esta falta de diálogo não é de hoje. Há várias reivindicações dos trabalhadores que encontram no Conselho de Administração sistematicamente uma parede. Não têm resposta, mesmo quando são aprovadas por unanimidade em plenários de trabalhadores. Há as reuniões obrigatórias, porque de lei, com a Comissão de Trabalhadores, mas também é de lei a escrita de uma ata dessas reuniões. Até hoje não existe uma única linha escrita pelo Conselho de Administração da Casa da Música sobre as reuniões e sobre os compromissos nunca assumidos por escrito com a Comissão de Trabalhadores. Portanto, não há diálogo, nunca houve diálogo. Nós, como trabalhadores da Casa da Música, eu desde 2006, não conheço os membros do Conselho de Administração, eles não me conhecem. Portanto, agora, à parte disto, gostava de dizer, enquanto ainda tenho algum tempo, e para passar a palavra depois aos restantes intervenientes, que o nosso intuito inicial não foi o alerta para as situações de falsos recibos verdes. Este alerta já tem sido dado pelos trabalhadores da Casa da Música,
que votaram por unanimidade a reivindicação de regularização destas situações, sem resposta, mas não foi o nosso intuito, porque aqui estamos a falar da questão particular dos pagamentos de trabalhos cancelados. Mas importa dizer que é obviamente uma preocupação e tem sido afirmada. Agora, achamos muito estranho que seja necessário que as autoridades nos digam, ou que venham dizer à administração da Casa da Música, que a lei tem de ser cumprida. Nós fizemos a viagem do Porto a Lisboa cumprindo as regras de trânsito, não precisamos de vir a 200 a hora e dizer que não, quando vier a polícia dizer que temos de andar a 120, andamos a 120. Não, nós sabemos a lei que se aplica a nós sabemos, um empregador tem de saber a lei que se aplica à empresa. E, portanto, é isso que se espera de uma gestão. Numa gestão, seja empresarial, seja de uma instituição de utilidade pública. Portanto, este levantamento de situações que nós fizemos para reunir as informações para este abaixo-assinado foi, de facto, uma revelação, porque percebemos que nos cruzamos diariamente com colegas que conhecemos de há anos, de há muitos anos, e muitos de nós, eu próprio, não sabia que vários dos meus colegas que aqui estão trabalhavam a recibo verde. Não imaginei que isso era possível. O verdadeiro objetivo, contudo, do abaixo-assinado que fizemos foi de alertar para a responsabilidade que se exige a uma instituição como a Casa da Música, financiada pelo Estado e que não teve cortes no seu financiamento. Ouvimos o Presidente do Conselho de Administração dizer que não podia pagar a quem não tinha trabalhos definidos para o período de encerramento, mas é obrigatório, temos de esclarecer o seguinte: o pagamento de músicos a recibo verde, das orquestras e do coro, para esse pagamento o Conselho de Administração aprovou um sistema que se baseava no histórico de trabalho anterior, 2019. Calculou as percentagens de participação de cada músico para definir o que lhe iria pagar, no que respeita a trabalhos cancelados. Acabou por não usar este sistema porque se percebeu que os músicos, de facto, já tinham datas definidas para as suas atuações, não aplicou, mas definiu e aprovou este método. Porquê que não aprovou para os outros trabalhadores? Porque podia fazê-lo, podia ir perceber o histórico de trabalhos do ano anterior e usá-lo, pelo menos, como referência para uma compensação digna neste período. Peço que possa concluir, por favor, porque já Só queria, então, dizer muito rapidamente que não se trata de uma questão de dinheiro, trata-se de uma questão de vontade. A Casa da Música tem 7 milhões de euros, mais de 7 milhões de euros nos seus fundos. Há soluções, certamente, que vão ao encontro de uma solução ética para esta situação. Os contabilistas saberão encontrá-la, os auditores saberão encontrá-la. Numa situação excepcional como esta, certamente que há soluções, é preciso que haja vontade e não vemos claramente essa vontade. E é isso que é preciso. Muito obrigado. Peço desculpa. Ora bem, terminada esta intervenção inicial por parte dos representantes dos trabalhadores, passaremos às intervenções dos grupos parlamentares. 5 minutos por cada grupo parlamentar. Eu tenho aqui a informação que, por parte do PAN, a Sra. Deputada Viana Cunha se juntará via Skype e, portanto, por ordem de representatividade, eu passo a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Eduardo Melo. Tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Pode-se assim o entender? Eu sei, mas entendo obrigado. que é assim melhor. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Representantes dos trabalhadores, caros colegas deputados. Nós, de facto, já ontem tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto com o Presidente do Conselho de Administração e saudamos, obviamente, a vossa presença aqui hoje na Assembleia da República para podermos, de alguma maneira, tentar perceber, dentro da complexidade da realidade laboral da Casa da Música, não só quais são as vossas dificuldades e quais são os vossos anseios, mas também perceber de que forma é que a Assembleia da República pode contribuir para ajudar a resolver essas dificuldades. E sobre isso é preciso tentar perceber, de facto, o que é que se passa, que é uma dificuldade de quem não conhece todos os casos pontuais e, portanto, todo o tipo de serviços que são prestados por trabalhadores na Casa da Música e, portanto, que exigem, obviamente, uma atenção particular. E daquilo que nós conseguimos perceber, há uma complexidade de relações laborais dentro da Casa da Música, entre funcionários de quadro, entre prestadores de serviços, com realidades muito dispares, alguns com realização de trabalho de poucas horas por mês na Casa da Música e outros com situações já de ligação laboral há muito tempo, com horários que se podem considerar completos, com tudo aquilo que constituiria um vínculo formal de trabalho e que continuam a trabalhar em prestação de serviços.
Essa é a primeira parte de uma realidade que nós precisávamos de eventualmente que vocês aprofundassem aqui para nós percebermos de que forma é que também vocês destrinçam os diferentes grupos de trabalhadores dentro da Casa da Música e de que forma é que há soluções para cada um destes grupos dentro da Casa da Música. A segunda parte que me parece importante é perceber que nós somos confrontados com esta dificuldade, não a questão dos falsos recibos verdes, porque essa é uma questão que também gostava que abordassem, mas somos confrontados essencialmente com um problema neste momento, que é o problema de resposta da Casa da Música num cenário de pandemia e, portanto, num cenário de extrema dificuldade para todos os trabalhadores, exatamente pelo facto de não poderem continuar a sua atividade como normalmente. E aquilo que nós gostávamos de perceber era também que nos explicassem como é que foi este processo de relacionamento com a Casa da Música e de que forma é que eles chegaram a soluções ou a não soluções que os tenham apresentado. Ou seja, daquilo que nós conseguimos compreender, dentro dos trabalhadores do quadro, há 60 trabalhadores que foram contemplados com medidas de apoio, 20 dos quais terão recusado, pelo menos aquilo que são os dados que vieram ao público, não sei se vocês conseguem confirmar estes dados ou não, mas gostaríamos de tentar perceber, em primeiro lugar, que tipo de apoios é que foram atribuídos pela Casa da Música e se têm conhecimento das razões pelas quais estes apoios foram recusados, para nós percebermos também, do ponto de vista da perspectiva do trabalhador, quais são as razões para entender que estes apoios não seriam suficientes ou válidos para responder a esta situação de pandemia. Depois há uma situação diferente, distinta, que é de todos os outros técnicos que são contratados a recibo verde e que obviamente estão numa situação particular de desproteção e que era importante analisar também. Por um lado, porque temos informação de que parte dos técnicos foram contemplados com medidas de apoio, que seria nesse sistema que estavam a falar de empréstimo, por assim dizer, ou seja, na perspectiva de haver uma contratação dos serviços a prestar no futuro com um adiantamento no presente. Essa solução é uma solução que, pelo que percebemos, foi para alguns oferecida com pagamento integral dessa remuneração e para outros oferecida como uma compensação parcial, se não estou em erro, 75%. E, portanto, gostava de perceber, dentro desse processo, se vocês têm elementos que nos possam apresentar sobre quais são as razões para haver esta diferenciação no tipo de oferta de medida de apoio a estes diferentes tipos de trabalhadores. E depois há aqui um conjunto de coisas que eu acho que também é relevante nós conseguimos perceber, que é quais são as vossas pretensões. Ou seja, nós percebemos que há neste momento um problema de representatividade formal dos trabalhadores na Casa da Música, um vazio de representação. Isso era uma questão que eu gostava que vocês abordassem para nos explicarem também quais são as dificuldades neste momento, para nós termos um interlocutor, porque, como dizia há pouco o Fernando Pires Lima, e com razão, havendo um abaixo-assinado, o abaixo-assinado não é em si uma estrutura representativa, portanto, isso pode colocar, embora se perceba obviamente que o abaixo-assinado por si só solicita uma resposta, é difícil depois de continuar o diálogo sem um interlocutor, e, portanto, perceber se vocês estão a pensar de alguma forma reconfigurar a vossa representação enquanto trabalhadores para poderem ter esse interlocutor, mas também perceber quais são as vossas pretensões, em dois campos diferentes, não é? Ontem tivemos a oportunidade de dizer que tínhamos problemas que são de 3 ordens diferentes e que se podem dividir nos momentos do tempo, não é? Antes da pandemia, com o problema dos vínculos laborais, e ontem o Partido Socialista reconheceu que, ao contrário do que diz o Conselho de Administração, nós entendemos que há, dentro daquilo que nós conseguimos perceber na vossa realidade, eu gostava que explorassem isso, vínculos que de facto constituem relações efetivas de trabalho na Casa da Música e que precisam de vínculos laborais, como há vínculos, obviamente, que nós entendemos que eventualmente não poderão ser vínculos de trabalho. Naturalmente, uma pessoa que realiza 2 horas, 3 horas por mês de trabalho na Casa da Música dificilmente terá um vínculo formal à Casa da Música. Mas queria perceber, dentro do momento pré-pandemia, quais são as vossas reivindicações, do ponto de vista da regularização desse trabalho. Durante a pandemia, o que é que vocês acham que falhou no processo sobre os apoios, em concreto? Ou seja, que tipo de apoios é que vocês acham que seriam úteis nesta fase e se acham que há espaço neste momento ainda para haver diálogo com a administração da Casa da Música para que esse problema se resolva e de que forma é que vocês também perspectivam a vossa relação laboral futura no cenário pós-pandemia, especialmente no cenário em que estamos já a retomar a atividade na Casa da Música. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Iremos então passar à intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra. Sr. Presidente, antes de fazer a minha intervenção, eu queria interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Dá licença? Faz favor. Sr. Presidente, conforme ficou hoje aqui muito claro, o Sr. Fernando de Lima até teve a oportunidade de nos explicar aos deputados de Portugal o que era um abaixo-assinado, explicou-nos o que era um abaixo-assinado, e tudo isto começou com o abaixo-assinado, que tem 92 nomes. Também nos foi dito que um abaixo-assinado é só um abaixo-assinado, é a manifestação de vontade naquele momento daquelas pessoas. Entretanto, o Bloco de Esquerda, em requerimento, pede a vinda dos representantes dos trabalhadores precários.
o deputado do Partido Socialista aqui presente refere-se a estes senhores como representantes dos trabalhadores. E, portanto, era útil perceber, e eu queria perceber, quem é que verdadeiramente está aqui representado da Casa da Música. Eram 92. Estamos em condições de garantir, ou estes senhores estão em condições de garantir, que representam, e o que disserem vinculam os 92, ou representam 35, 44 ou 56. E esta pergunta ganha mais sentido, como sabe, porque chegou à Comissão exatamente um conjunto de comunicações, exatamente trabalhadores, a demarcar esta iniciativa e, aliás, com demissão da Comissão de Trabalhadores. Portanto, queria saber a quem é que eu me dirijo, Sr. Presidente. Sr. Deputado, efetivamente, o requerimento do Bloco de Esquerda fala nos representantes dos trabalhadores. Portanto, o requerimento foi aprovado e, a partir desse momento, digamos, vincula a Comissão que o aprovou. E, nesse sentido, foram contactados um conjunto de trabalhadores e devo dizer também que recebemos também um e-mail em que refere que, precisamente, o Sr. Fernando Lima, que foi o que produziu a intervenção inicial, que uma procuração de um conjunto de colegas assistentes de salas que oficializa peço desculpa, não foi Fernando Lima, foi Hugo Fabião Veludo, que um conjunto de trabalhadores, signatários, que, digamos, que através de procuração, que mandatam no sentido de oficializar a sua representatividade. Aquilo que eu lhe posso dizer também é que, não havendo, obviamente, nada constituído em termos formais, é sempre difícil dizer se representam os 92, se representam metade deles, ou 2/3, etc. Também os abaixo-assinados que refere um conjunto de trabalhadores, mas também, digamos, não há uma representação formal, digamos, dessa mensagem, no sentido de saber-se, de aferir exatamente se refere ao universo dos trabalhadores, a alguns, se todos aqueles cujos nomes vêm se sentem exatamente representados ou não. E, portanto, nós estamos aqui num capítulo que é um capítulo de alguma numerosidade. Não estamos a ouvir um sindicato, não estamos a ouvir uma comissão de trabalhadores, onde, digamos, há uma representatividade e um mandato formal nesse sentido. E, portanto, nesse sentido, é que estão aqui estes trabalhadores representados, que os iremos, obviamente, ouvir, e que, obviamente, que esta questão que o Sr. Deputado levanta em termos da condução dos trabalhos, eu penso que a melhor resposta será certamente a resposta que, no período dos 30 minutos em resposta aos grupos parlamentares, certamente lhe darão relativamente a essa questão que está a levantar. E, portanto, assim sendo, eu passava então a palavra no sentido de poder a sua intervenção no tempo de 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, a primeira pergunta é exatamente essa. Quem é que exatamente representam? E, por favor, não se qualificam como representantes dos trabalhadores, porque está documentado que assim não é, e isso pode ser considerado errado, senão mesmo uma ofensa para alguns. A minha primeira pergunta é a seguinte. O abaixo-assinado que fizeram é um abaixo-assinado que começa por dizer que queixa-se da forma como estão a ser tratados os numerosos profissionais independentes que trabalham na Casa da Música. Estou a citar. Mas abaixo diz que consideramos indigno no Estatuto da Casa da Música as soluções impostas às dezenas de prestadores de serviços. É assim que eles próprios se intitulam. E fazem um abaixo-assinado que, de facto, ele mesmo em si não contém reivindicações, mas refere e queixa-se da forma como são a ser tratados os prestadores de serviços. A minha primeira pergunta é se foi ou não solicitado por escrito à Casa da Música uma reação, uma resposta no prazo de 24 horas. Foi ou não? Segundo, foi ou não, passados 48 horas ou 72 horas, comunicado o teor do abaixo-assinado, ainda com falta de resposta da Casa da Música, comunicado ao Conselho de Curadores, a todas as instituições ligadas à Casa da Música. Foi ou não? Algum destes trabalhadores, ou organizados, que eu nem sei muito bem como chamar a isto, mas algum destes trabalhadores, todos juntos, alguns, metade, solicitaram à Casa da Música alguma reunião? 1. 2. Essa reunião ocorreu? 3. O que é que saiu dessa reunião, se é que houve essa reunião?
Outra questão que também nunca tinha visto, Sr. Presidente, mas se calhar é mais comum na Comissão de Trabalho e não nas comissões em que eu estou, nunca tinha visto, foi vir cá um conjunto de trabalhadores ao Parlamento e recebermos e-mails de outros trabalhadores a dizer calma, o que eles disserem, nós não temos nada a ver com isso. E nós recebemos, de facto, de um conjunto de trabalhadores, comunicações nesse sentido e comunicações que nem sequer foram de demarcação. Foram com palavras gravíssimas, ofensivo, etc. E, portanto, perguntar também como é que estes trabalhadores se revêem, que comentário é que se suscita o facto da Comissão de Trabalhadores ter demitido, na sequência deste comunicado, e como é que eles veem o conjunto e o teor dos 2 e-mails que nos chegaram com o conjunto alargado de trabalhadores a dizer que se demarcam completamente esta iniciativa. Outra pergunta ainda que tenho é, ontem foi falado aqui, suprema ironia, foi falado aqui, o Bloco de Esquerda levantava a questão da preocupação com o dano reputacional da Casa da Música. E a pergunta é, este conjunto de trabalhadores, não sei se são 8, 10, 24 ou 35, se em algum momento entenderam que ia haver aqui um dano reputacional que impunha que este percurso, além do abaixo-assinado, fosse feito de outra forma e com outro espírito de diálogo. Ainda, a proposta que a Casa da Música fez, conforme ontem percebemos na audição, foi uma proposta que foi muito além daquilo que o próprio Estado faz. Se o Estado dá 50, deu 75, a criação daquela espécie de bolsa de horas, e convinha nós não mentirmos no próprio Parlamento, está a ser gravado, dizer que as pessoas ficam sem dinheiro, garantir à pessoa um rendimento, que ela poderá, nos anos seguintes, à medida que queira, da forma que queira, ir repondo em horas que já lhe foram pagas, isto foi o que foi proposto, foi considerado agressivo. E eu dei comigo a pensar quantos milhares e milhares de trabalhadores da área da cultura por esse país fora disseram a mim ninguém me ofereceu uma coisa dessas, eu não achava assim tão agressivo. Mas foi agressivo e foi rejeitado e nós respeitamos. A pergunta, aliás, até um bocadinho ao contrário. Como é que a Casa da Música se permitiu fazer uma coisa destas sem ter a garantia de que depois o reembolso, este valor, caso não houvesse horas prestadas, iria ser feito. Teria que prestar contas a alguém. E este assunto nem sequer é um assunto menor, porque nós tivemos aqui ontem, na Comissão de Cultura, a Associação Nacional de Municípios, que nos veio dizer o seguinte: o cumprimento da lei, da 10, que foi aplicada pelo Governo no âmbito da pandemia, não pode ser cumprida pelas próprias autarquias. As autarquias estão a cumprir o adiantamento dos pagamentos e o Tribunal de Contas está-lhes a pedir contas. Mais, se o Tribunal de Contas tivesse controle sobre a Casa da Música, estava-lhe a pedir contas sobre este tipo de iniciativas. Ou seja, parece-nos que a Casa da Música até foi mais longe que os outros. Não sei se podia ter ido muito mais longe. Parece que foi mais longe. Por último, dizer o seguinte. Já ontem aconteceu isto. Portugal é um país que tem uma ciência que mais nenhum tem, mas que se chama o achismo. Aqui acha-se tudo. Eu acho, eu também acho, eu acho que o contrato é trabalho. Até tivemos aqui um trabalhador da Casa da Música a dar aqui uma aula de direito, a explicar-nos o que era o contrato, e se me há 200, se me há 100, tudo é possível, é o achismo. Mas tirando o achismo, que toda a gente acha muita coisa, eu aqui não vejo tantos juristas como isso, o que é jurista está calado à espera das instituições próprias, derivou que toda a gente qualifica isto como contratos de trabalho. O ACT, pelo que percebi, está a fazer uma inspeção. A forma de exigir o cumprimento da lei ou dos direitos dos trabalhadores também pode ser feita por via judicial e não por achismo. E ontem foi dito pela Casa da Música que, do entendimento deles, não eram contratos de trabalho, mas sim prestação de serviços. E, portanto, no momento próprio, isso será apurado e a Casa da Música, que remédio, terá a cumprir. A minha pergunta só é de onde é que vem este achismo? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fim da intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, é tempo de ouvirmos o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Ana Mesquita. Peço desculpa. Foi confusão da minha parte, tem toda a razão. Estava a ultrapassar o Bloco de Esquerda, obviamente, é o Bloco de Esquerda, e depois é que é o Partido Comunista. Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de entrar na questão dos falsos recibos verdes, que, como foi dito, é uma questão que precede este abaixo-assinado e que vem de há mais anos e que não foi, enfim, acho que com este contexto nós percebemos as consequências desse tipo de enquadramento e a desproteção que lhe está associado, mas ele vem de antes. Queria dizer que havia um enquadramento para pagar aos trabalhadores a recibo verde, ainda que
nós entendamos que se deva resolver a questão de fundo, havia agora e neste momento um enquadramento para pagar aos trabalhadores a recibo verde. Aliás, a própria Assembleia da República discutiu precisamente esse enquadramento e tanto havia que trabalhadores a quem inicialmente se propôs pagar 0, depois do abaixo-assinado, tanto quanto eu percebi, mas gostava também que pudessem confirmar essa informação, se propôs depois que recebessem uma parte do valor das atividades que tinham sido, entretanto, canceladas. Se havia esse enquadramento para pagar a esses trabalhadores, por que razão é que ele não se aplicou ao conjunto dos trabalhadores? Porque quando se cancela um concerto, um espetáculo, esse espetáculo, para existir, tem que ter os músicos, os intérpretes, mas também tem que ter os técnicos de som, os técnicos de luz, também tem que ter os assistentes de sala. E, portanto, todos são trabalhadores da Casa da Música e todos, independentemente do vínculo e do enquadramento, e todos viram essas atividades canceladas. É muito difícil de compreender porque é que um trabalhador a recibo verde que tivesse uma determinada função, em relação a esse se propôs que fosse pago um valor ou uma percentagem do valor da atividade cancelada, e a outro trabalhador que também teve a mesma atividade cancelada, mas tinha outra função, porque é que não foi proposto? Porque o enquadramento é precisamente o mesmo. E isto seria aplicável também a outras atividades, seja do serviço educativo, seja de visitas guiadas. Ou seja, aquilo que nós concluímos do que vos ouvimos e do que ouvimos ontem é que havia enquadramento e, portanto, foi uma pura opção de não aplicar esse enquadramento a todos os trabalhadores. Mas, em relação ao diálogo com os trabalhadores, tanto quanto percebemos, houve uma proposta no Conselho de Administração, por parte de um dos conselheiros, de um dos membros do Conselho de Administração, para que o Conselho de Administração respondesse ao abaixo-assinado e para que encetasse um processo de diálogo com os trabalhadores. E, portanto, a inexistência dessa resposta e desse processo de diálogo não foi uma decisão ativamente deliberada por um conjunto de membros do Conselho de Administração que, perante a proposta de um dos membros do Conselho de Administração para que se pronunciassem, encetassem um processo de diálogo, decidiram explícita e ativamente que não queriam encetar esse processo de diálogo e que não queriam responder aos trabalhadores. Foi isso que eu percebi, mas queria também que me confirmassem se percebi bem. Ontem o Conselho de Administração, ao arrepio da decisão que tinha tomado de não dialogar com os trabalhadores, disse aqui no Parlamento, publicamente, está gravado, enfim, pode ser consultado, ouvido, que receberia todos os trabalhadores que requeressem uma reunião com o Conselho de Administração. E, portanto, se o Conselho de Administração mudou de posição, talvez se deva, digamos assim, exigir o cumprimento dessa abertura por via da realização de reuniões, do estabelecimento de um diálogo, no sentido de se poder encontrar uma solução, porque, do nosso ponto de vista, o importante aqui era também que se encontrasse uma solução que salvaguardasse os trabalhadores e que normalizasse as relações laborais na Casa da Música com respeito por todos os trabalhadores nas suas múltiplas funções e nas suas múltiplas valências. Não me vou pronunciar mais sobre a proposta que eu acho que é indefensável da Casa da Música fazer um empréstimo, o adiantamento sob a forma de um empréstimo de um trabalho que depois é realizado sem remuneração. Acho que realmente é uma proposta inaceitável, mas enfim, pelos vistos há deputados, e estão no seu direito, que acham que é uma ótima proposta, mas queria também perguntar-vos, e para terminar, se relativamente às dinâmicas e aos comportamentos de intimidação dos trabalhadores, nomeadamente de intimidação dos trabalhadores que usaram um direito constitucional, um direito democrático de se pronunciarem sobre as suas condições de trabalho e sobre, enfim, aquilo que se passa no local onde trabalham, se esses processos de intimidação continuaram ou se foram revertidos e se os trabalhadores que foram objeto dessa retaliação por via da não distribuição de serviço, se isso foi já anulado, se tem alguma indicação, porque ontem o Conselho de Administração pareceu-me que se comprometeu a reverter esse tipo de comportamentos por parte do Diretor-Geral e por parte da Direção da Casa da Música, terá dado indicação para que esses comportamentos fossem anulados e revertidos e, portanto, queria saber se
isso está a ser feito assim, se é válido para todos os trabalhadores e se esse sinal realmente foi dado de que todos os trabalhadores que assinaram abaixo-assinado seriam normalmente incluídos no trabalho que venha a ser distribuído na Casa da Música. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa por ter trocado a ordem inicialmente. Agora sim, a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os trabalhadores aqui presentes, sem fazer outras considerações sobre representações ou não, até porque o PCP não embarca em tentativas, como outros grupos parlamentares, de tentar colocar trabalhadores uns contra os outros e até dar a entender que há trabalhadores que não se importam com o sítio onde trabalham, o que não é claramente o caso. O PCP, daquilo que conhece e acompanhou de toda esta situação, saúda o comportamento e aquilo que foi a tomada de iniciativa dos trabalhadores que decidiram lutar pelos seus direitos e que mantiveram o seu respeito integral para com a entidade onde trabalham e, de facto, isso é de louvar. E, portanto, não embarcaremos em tentativas dessa natureza de tentar denegrir até aquilo que tem sido a tomada de iniciativa dos trabalhadores. Com certeza acompanharam ontem aquilo que foi aquela maratona de questionamentos feitos aos membros do Conselho de Administração que se deslocaram à Assembleia da República. Parece-nos que há ali muitas questões que ficaram no ar, porque ora eram respostas evasivas, ora não se percebia exatamente o que é que vinha ali esclarecer em algumas questões que nos pareceram muito evidentes, mas que, ao fim e ao cabo, se arranjou sempre uma escapatória para responder. Para nós, aquilo que nós vemos, há duas questões diferenciadas. Uma, que são as medidas de urgência, tendo em conta aquilo que foi a situação do surto epidemiológico, os cancelamentos, adiamentos e tudo mais, medidas essas que foram marcadas e explotaram o protesto porque ocorreu uma flagrante desigualdade de tratamento, e em relação a isto, o que nós gostaríamos de perguntar é, com muita clareza, para também nos ajudarem aqui a esclarecer algumas dúvidas que possam subsistir, se mantém ainda a desigualdade de tratamento entre trabalhadores, em que é que ela se traduziu efetivamente e o que é que vocês sentiram na pele em relação a isso? Eu acho que os testemunhos pessoais e diretos ajudam muitas vezes a que as coisas fiquem devidamente claras na cabeça das pessoas e em que moldes é que isso aconteceu e a manter-se, em que moldes se mantêm as desigualdades. A outra questão que nos parece que está aqui subjacente é de fundo. E uma delas, uma das questões mais grossas tem a ver, de facto, com a precariedade e com o direito a um contrato de trabalho para quem está a desempenhar funções permanentes e necessidades permanentes. E ontem até confesso que fiquei um pouco chocada com a forma como os membros do Conselho de Administração disseram que se estas pessoas que estão com vínculos precários não estivessem na Casa da Música, a Casa da Música funcionaria normalmente. Parece-me que isso não acontece e que não é possível. Gostava também de ouvir daquilo que é o vosso conhecimento no terreno, a vida que têm no dia-a-dia, enquanto trabalhadores que estão lá, se isto é mesmo assim ou se não é. E se têm conhecimento ou não de situações que traduzem falsos recibos verdes e de que forma. Ou seja, se as pessoas têm ou não têm orientação de trabalho, se têm chefias, se têm equipas, se têm coordenação, se têm fardamentos, se têm os meios de trabalho, as ferramentas de trabalho são de quem, se o local de trabalho é de quem, se o horário quem é que o estipula, enfim. É porque eu acho que é mesmo importante lidarmos com algum negacionismo de alguns senhores deputados que acham que isso não acontece. Não acontece. Apesar de até terem sido enviados documentos para a Comissão que atestavam precisamente que estas são situações que existem. O que nos parece é que tanto uma ordem de questões como a outra, ou seja, as medidas de urgência que têm que ser tomadas, como as medidas de fundo que também têm que o ser, temos aqui uma oportunidade excelente para fazer isso.
O que consideramos mesmo importante é que, de facto, que se resolva a situação e que não se deixe ninguém na mão. Que não se deixe ninguém na mão. A situação que nós estamos a atravessar atualmente, em termos sociais, económicos, é desastrosa. Se as pessoas não têm rendimentos e se têm uma quebra brutal nos seus rendimentos, vão ficar numa situação miserável. Isto não pode ser. E havendo a possibilidade, havendo os meios financeiros para resgatar esta situação e pôr os trabalhadores com condições, por que é que não se toma essa opção? E essa também é uma questão interessante, porque ontem dizia-se que não havia maneira de acudir aos trabalhadores, porque não havia os meios. Hoje ouvimos-vos a dizer que há meios, há possibilidade, haja vontade, haja opção e direção nesse sentido. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos, e termino, Sr. Presidente, de vos deixar é este apelo, a que na intervenção final possam fazer e dar a conhecer aquilo que são os testemunhos reais e concretos de quem está a viver a situação na pele. Que eu acho que isso é absolutamente fundamental para que depois cada um destes senhores deputados vos possa olhar nos olhos e ver o que é que estão a passar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Diga, se faz favor. O Sr. Deputado Paulo Rios é tão formalista, tão exigente com os procedimentos formais, se calhar poder pôr a máscara. Muito obrigado. Então, a próxima intervenção é do CDS. O Sr. Deputado João Pinho Almeida tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos os presentes, não só que interveio, mas como todos os outros. E aqueles que estão nesta situação, eu quero dizer que não me revejo nem aceito que me coloquem numa situação de haver os que são de uns e os que são dos outros. Eu sei que isto foi montado desde o início para ser assim. Só que só aceita participar nesta questão, nesses termos, quem quiser. E eu não quero, nem aceito que queiram por mim. Porque o que está aqui em causa é uma situação grave de pessoas que estão a passar dificuldades, que têm um determinado enquadramento e que precisam de ajuda. O facto de serem instrumento de uma batalha política não lhes resolve, ainda mais de uma batalha partidária, não lhes resolve problema nenhum dos que têm. E, portanto, é bom que todos tenhamos a humildade de perceber isso, independentemente da posição de fundo que tenhamos, de poder perceber isso mesmo. E, portanto, alguém ganhar alguma coisa aqui, a única coisa que pode acontecer para alguém ganhar alguma coisa é quem está mal poder ficar melhor. Não é haver uns deputados que conseguem mais assinaturas que outros e haver uns que falam mais por uns do que os outros e outros que ficam mais... Ou ao contrário, para também não dizerem que só falo para um lado, uns que ficam mais bem vistos pelo Conselho de Administração e outros que ficam mais mal vistos pelo Conselho de Administração. Desculpem lá, mas se nos pusermos nesses termos, isto é absurdo. Há aqui questão concreta. E que questão concreta que tem a ver com um ponto que foi referido na intervenção inicial e que me parece relevantíssimo. Isto não começou por ser uma questão de questionar o vínculo. É evidente, todos nós sabemos, que o tipo de trabalho que é prestado na Casa da Música, como em muitas outras instituições culturais, levantou sempre, continua a levantar, questões de dúvida relativamente aos vínculos. E que há uma fronteira difícil de estabelecer entre aquilo que é trabalho subordinado, entre aquilo que é o trabalho que, do ponto de vista da legislação, configura uma relação laboral permanente e aquilo que pode ser discutível, pelo menos discutível é. E foi-nos dito, não foi aí que começou. E eu percebo que não seja aí que tenha começado, porque essa situação pré-existia e vai continuar a existir. O que não pré-existia, e esperemos que não continue a existir, é a carência económica que, entretanto, se verificou de quem deixou de ter um requerimento com o qual contava. Eu não vou dizer agora diferente do que disse ontem ao Conselho de Administração. O que eu disse ao Conselho de Administração é que, obviamente, quem tem uma quebra de rendimento, independentemente do vínculo que tenha, independentemente do direito que tenha a essa prestação, tem um problema. O problema está lá. A Casa da Música fez ou não fez tudo o que podia ter feito nos termos em que tem estas relações. Essa questão é relevante. Eu acho que é muito importante sermos claros sobre isso, porque a discussão sobre se esta ajuda, apoio, empréstimo, como lhe queiramos chamar, se é legítimo ou não, eu digo-vos uma coisa, do ponto de vista, já aqui foi dito e é verdade, do ponto de vista do escrutínio do Conselho de Administração,
é facílimo dizer que o Conselho de Administração extravasou as suas competências ao admitir pagar nestes termos. Isso depois pode, do ponto de vista social, ser mais justo ou menos justo, mas também para todos sabermos o que está em causa. Do ponto de vista da responsabilidade pela administração que o Conselho de Administração tem, comprometer-se a adiantar dinheiro sobre uma prestação futura eventual de alguém que não tem um vínculo permanente, pode muito bem ser questionado do ponto de vista do cuidado na administração. E, portanto, aí pode ser bom, mau, suficiente ou insuficiente, mas há questões aqui que são difíceis. O que eu pergunto, e, portanto, a minha questão claríssima é, tendo noção de quais são as responsabilidades de uma administração, tendo noção daquilo que, na prática, neste momento, é a relação que cada uma destas pessoas tem com a Casa da Música, o que é que poderia ter sido feito para imediatamente dar um apoio maior pela Casa da Música ou pelo Estado? Porque a consequência que daqui se retira, muitas vezes, eu ouço exigir relativamente à Casa da Música, pode retirar-se daqui uma outra consequência. É que há, de facto, aqui um vazio perante esta situação e que pode ser o Estado, e nós somos Estado, nós, Parlamento, eu não estou a dizer o Governo de propósito, estou a dizer o Estado. É de propósito que o estou a dizer, para não ir para a questão da guerra político-partidária. Pode ser o Estado a ter que ter uma solução para estes problemas, não passando essa solução pela Casa da Música, mas passando por uma ajuda de quem perdeu um rendimento com que contava por uma circunstância extraordinária. E por isso é que é tão importante nós sermos claros nisto e não estarmos aqui nesta batalha. Eu pergunto, por exemplo, uma coisa. Quando se diz, é verdade que quando se diz que, quando é cancelado um espetáculo, se sabe que quem tem um vínculo com a Casa da Música e teria intervenção nesse espetáculo é pago na mesma, porque como se o espetáculo ocorresse. Eu pergunto, relativamente a todas as funções que estamos aqui a discutir, designadamente, por exemplo, assistentes de sala ou técnicos que intervêm num espetáculo, é possível saber com 6 meses, com 3 meses de antecedência, há escalas definidas? A pergunta é totalmente aberta. Eu não sei a resposta, estou mesmo a perguntar. Sabe-se quem é que vai estar em cada uma dessas funções, em cada um dos espetáculos? Isso é importante saber, para saber, porque depois eu pergunto assim, supostamente estão 10 assistentes de sala, 20 assistentes de sala, há 40, a que 10 ou a que 20 é que eu pago? É preciso saber este género de coisas, porque se for assim, o apoio não pode funcionar nestes termos. É justo na mesma, tem que existir, as pessoas precisam, mas nós temos que ver como é que ele pode ser efetivamente atribuído. Obrigado, portanto, aquilo que no Parlamento nós precisamos é que nos elucidem sobre, efetivamente, na prática, como é que funciona e como é que poderá haver aqui um apoio. E se, eventualmente, esse apoio cairá mais na esfera de responsabilidade da Casa da Música ou poderá até cair na esfera do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar Pessoas, Animais e Natureza, a Sra. Deputada Bebiana Cunha, que irá intervir via Skype. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar os trabalhadores da Casa da Música aqui presentes nesta comissão. Eu só conseguirei fazer esta primeira ronda, pelo que procurarei ser o mais sintética possível e ir àquilo que mais nos preocupa ou que de alguma forma entendamos que gostaríamos mesmo que seria mesmo pertinente termos um cabal esclarecimento por parte dos trabalhadores, tendo em conta precisamente que ontem já pudemos ouvir o Conselho de Administração. Bem, sobre a Casa da Música e sobre aquilo que foi precisamente a audição ontem ao Conselho de Administração, tivemos a oportunidade de dizer que esta situação choca o Porto, claramente, e apelamos a que o Conselho de Administração a pudesse resolver. Aliás, apelamos a que pudesse a Administração não esperar pelo veredicto da própria ACT, pois certamente
certamente teria consciência do número de trabalhadores e de quais são os trabalhadores que não estão a ser tratados com a devida dignidade que se impõe a todas as instituições, mas claramente a uma instituição de referência como a Casa da Música o é no panorama não só concelhio ou distrital, mas no país de âmbito cultural. Exige-se obviamente que possa ser exemplo na forma como trata os seus trabalhadores. Gostaria de fazer aqui um retrocesso temporal e lembrar que de facto em abril há um abaixo-assinado de mais de 90 trabalhadores da Casa da Música que denunciaram uma série de circunstâncias e que, no fundo, derivadas daquilo que foi e que é ainda o contexto Covid-19, puseram a nu uma série de fragilidades, de vulnerabilidades e que estes trabalhadores, e muito bem, vêm denunciar por via de um abaixo-assinado e parece-nos bastante evidente que estes trabalhadores se mobilizaram para procurar resolver um problema antigo da Casa da Música, que obviamente esta administração herdou, mas que tem nas mãos o poder de o resolver, aliás, como ontem pudemos reiteradamente dizer. Então, face àquilo que foi dito ontem, de que, pelo próprio Conselho de Administração, que foi pago 75% do ordenado aos trabalhadores, menos àqueles, e até passo a citar, que não tinham trabalho escalado. O que gostaríamos de ouvir por parte destes trabalhadores é que, de acordo com o conhecimento que têm da situação, se partilham desta mesma visão, se aquilo que o Conselho de Administração ontem disse corresponde também à informação que têm disponível. Portanto, quantos funcionários são estes que ficaram sem qualquer vencimento e a quantos funcionários foi proposto, após o abaixo-assinado, a tal solução da Bolsa de Horas para os trabalhadores que o Conselho de Administração considera não efetivos, nesta perspectiva de garantir um pagamento adiantado, proposta que, obviamente, e na perspectiva do PAN, não resolve os problemas estruturais existentes, adia-os no tempo e não é, obviamente, essa a solução que deve ser encontrada. Aliás, o próprio Conselho de Administração ontem disse também que de um universo de 60 funcionários, 60 trabalhadores, só 7 foram chamados em junho. Confirmam esta afirmação e também gostaríamos de saber que justificações há para esta decisão. É também importante para nós perceber se estão a sofrer de alguma forma represálias ou pressões os trabalhadores ou alguns trabalhadores, seja um que seja, será obviamente gravíssimo, no seguimento de terem vindo dar a cara e estarem aqui justamente a lutar pela dignidade das pessoas, pelas condições dignas de trabalho. Por fim, face à disponibilidade demonstrada pelo Conselho de Administração de reunir com qualquer trabalhador, foi ontem dito na Comissão, quais são as soluções que, enquanto trabalhadores, antevêm e para que soluções de compromisso estão disponíveis os trabalhadores afetados por esta realidade na Casa da Música. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Foi uma intervenção à distância, mas pelo cenário envolvente, eu diria cada vez menos à distância, uma vez que certamente está a aproximar de nós. Ora bem, chegamos então, o que demonstra bem a virtualidade destas tecnologias que fomos obrigados a usar neste período. Chegamos então à fase da resposta conjunta dos representantes dos trabalhadores. No entanto, eu creio que pretendem fazer várias intervenções. É isso e, portanto, eu dava-lhe só a palavra no sentido de explicar o que é que pretendem fazer antes de passarmos então a esse período. O que nós pretendemos é que vieram vários trabalhadores que representam diferentes áreas, de diferentes funções, no fundo, e diferentes grupos, e, portanto, cada um terá o seu testemunho e a maior parte, praticamente todas as respostas a dar às questões que foram colocadas, serão eles as pessoas indicadas para a dar. Eu tenho só uma pequena
um pequeno esclarecimento ou uma posição de 1 minuto, que seria a resposta, e depois passaria aos meus colegas. Muito bem. Eu penso que, enfim, é uma prerrogativa que podem usar. Chamo-no, todavia, a atenção para que dispõe de 30 minutos. Eu creio que estão presentes 7 pessoas, é isso? Ora bem, 7. Aqui, sim, numa conta grosseira, há 4 minutos cada um, dará 4 vezes 7, 28, certo? Se eu ainda sei fazer conta. Sendo que eu vou falar 1 minuto, portanto. Pronto, eu sei, mas é que as pessoas às vezes apontam para 4 minutos e falam mais, embora outros possam falar menos. Mas tudo bem, para mim não tem problema. Temos que arranjar aqui uma maneira de operacionalizar esta questão, no sentido de, provavelmente, quem intervir sair e o outro tomar posição, que é para não se perder muito tempo, senão estamos aqui permanentemente a ligar e a desligar o cronómetro, que é sempre uma coisa aborrecida. E, portanto, penso que terão aí uma ordem já pré-estabelecida, certamente. Depois de mim vai falar o André. Muito bem. E depois falará aquele vosso colega, portanto, exatamente, depois poderá vir para aqui, depois irão revezando. Tratem vocês dessa logística e, portanto, nesse sentido, eu dou a palavra. Eu peço só que cada um, quando for intervir, no caso do Fernando Lima já não é necessário, mas cada um, quando for intervir, que se possa identificar e já agora dizer quais são as suas funções, uma vez que a sua intervenção também é um pouco baseada nisso. E, portanto, dou a palavra aos representantes dos trabalhadores, começando, obviamente, pelo Fernando Lima. Tem a palavra. Obrigado. Eu só queria dar uma nota sobre o que entendo que é relevante do ponto de vista do dano na imagem de que se vai falando, do dano da imagem da Casa da Música ou da reputação. A reputação ou a imagem não é um reflexo de nada. A reputação é um reflexo de alguma coisa. E, portanto, aqui nós importamos muito com a imagem, mas importamos mais ainda com aquilo que está na base dessa imagem e, portanto, a imagem que entendemos que a Casa da Música deve ter, deve refletir as ações, a gestão, a dignidade, no fundo, de tudo o que lá se passa. E nós sabemos que a maior parte do que lá se passa é extremamente bom, nós temos experiências fantásticas e é uma instituição da qual todos nos orgulhamos muito, isso é comum a todas as pessoas que foram aderindo a este abaixo-assinado e mesmo as que não aderem, enfim, todas as conversas que temos vão nesse sentido. Nós temos realmente um orgulho grande de fazer parte da Casa da Música, mas não queremos que a imagem dela seja um reflexo irreal. Tem de ser um reflexo do que se passa no dia-a-dia, das decisões que estão tomadas, da forma como as pessoas são tratadas. E aí sim, vamos todos celebrar a imagem positiva que a Casa da Música tem, porque é real, é um reflexo de algo bom que lá se passa na globalidade. E, portanto, isto era importante sublinhar e passo a palavra aos meus colegas. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente e todos os presentes e agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvirem. Eu vou dar aqui o meu testemunho. Eu sou colaborador externo da Casa da Música e trabalho na área da produção técnica como técnico de palco. Trabalho na minha cidade, no meu país, na Fundação Casa da Música desde 2005. Casa esta que ajudei a crescer em conjunto com os meus colegas, sem ele não era possível realizar determinadas tarefas. De salientar que não tenho, e os meus colegas também da área técnica, não têm qualquer vínculo laboral, ou seja, nenhum contrato de prestação de serviços, é tudo feito através de um acordo tácito. Sou convocado para trabalhar por SMS. Tenho horários de entrada e saída. Manuseio equipamentos, nomeadamente maquinaria de cena, que exige uma grande responsabilidade. Respeito hierarquias. Assumo funções de direção de cena na orientação dos trabalhos das equipas relativos a todos os eventos que se realizam na mesma casa. Trabalho regularmente 12, 14, 16 horas e num caso em particular trabalhei 20 horas. Acontece também, durante algumas semanas, várias durante estes 15 anos, trabalhar 60, 70 horas. O tempo de descanso entre dias de trabalhos nunca é contemplado, ou seja, por vezes saímos à 1 da manhã e já temos de estar lá às 7h30 da manhã. Viver nesta incerteza, não saber qual vai ser o meu horário
da semana, que é constantemente alterado, por vezes de um dia para o outro, através de uma mensagem, não saber qual vai ser o meu vencimento ao final do mês, não saber se tenho trabalho amanhã, é viver num clima de incerteza que põe em causa a sanidade mental de qualquer um e até a sua forma de estar na vida. Frisar também que já representei a instituição e os seus agrupamentos, que foram aqui já referenciados ontem, dentro e fora da casa e dentro e fora do país. Também, relativamente à disponibilidade, mostro disponibilidade, eu e os meus colegas, para ficarmos para além da hora, porque há horários estabelecidos e os eventos não correm sempre como pretendido, e nós não abandonamos o barco, ficamos lá a dar a cara e a garantir que tudo se processa normalmente. Mostro indisponibilidade, sim, algumas vezes, para não ir trabalhar por 1h30, por incrível que se pareça, contrata-se pessoas na Casa da Música para trabalhar por 1 hora e 1h30, ou então por 4 horas, dividido em 1h30 de manhã, mais uma à tarde e mais uma à noite. De salientar também que, visto a indumentária da casa, e eu, apesar de não ter um vínculo laboral, visto a indumentária da casa, sou por vezes a primeira pessoa que entra em contacto com as equipas técnicas que nos visitam, sou a imagem da casa e represento a casa em todos os seus aspectos, do princípio ao fim do turno laboral. Tenho também um documento assinado pelo Diretor de Recursos Humanos, onde está descrito que eu presto serviços ocasionais desde 2005. Eu tenho, como é óbvio, escalas que provam o contrário. Trabalho lá 22 dias, 24, 25 por mês, há 15 anos. E eles referem que presto serviços ocasionais. Salientar que também já questionei o meu coordenador técnico em relação ao contrato, por via de e-mail ou por via verbal. Nunca se dignificaram a responder. Passando a outro ponto, sou um dos signatários do abaixo-assinado, porque o grupo de trabalhadores que o edificou e que criou este abaixo-assinado não se identifica com a política da Casa, que trata desta forma os seus colaboradores, sejam eles internos ou externos. O abaixo-assinado foi composto por mais de 100 pessoas. Não são 100 milhões de euros, não são números, são pessoas, são seres humanos. Algumas, nomeadamente dos meus colegas da área técnica, houve desistências, nomeadamente 4 técnicos, após telefonemas da coordenação com ameaças e represálias. Nomeadamente aos recursos humanos, a Casa da Música tem um departamento de recursos humanos, por aquilo que pareça, e da Comissão de Trabalhadores, nunca houve uma abertura para dialogar connosco, nem tentar perceber qual era a nossa situação, se queríamos um vínculo. Como é óbvio que queremos um vínculo, trabalhamos naquela instituição, adoramos trabalhar naquela instituição, são 15 anos, não são 15 dias nem 15 minutos, são 15 anos. Estamos lá desde a sua abertura. Em relação à ACT, vou fazer aqui um pequeno ponto em relação à ACT. Já fui 2 vezes à ACT, o discurso a sensação que eu saí de lá é que há uma proteção à entidade empregadora. Na realidade, não querem saber dos trabalhadores, nem dos seus problemas. Quando fui lá e tive uma reunião presencial com o inspetor, ele referiu que era um problema enorme para a Casa da Música, a nossa situação, porque ia ter que pagar um determinado valor em relação à Segurança Social. Ou seja, ele não estava preocupado nem com a nossa situação, demonstrava uma preocupação com a Fundação. Salientou também que fez diligência da Casa da Música e fez num dia 6 de maio. Ou seja, no dia 6 de maio não estava lá ninguém a trabalhar, da equipa técnica. Outro aspecto, disse também que nós tínhamos que ser, desculpe-me a expressão, apanhados em flagrantes durante o exercício das nossas funções. Ou seja, se eu não voltar a ser chamado para trabalhar, como é que eles vão fazer isso? Como é que vão constatar que eu estava lá a trabalhar? De salientar também que a autoridade para as condições de trabalho fica a 500 metros da Casa da Música. Não fica a 300 km, fica a 500 metros da Casa da Música. E hoje em dia bastava, através das tecnologias, pedir a informação dos trabalhadores que ela era rapidamente apresentada. E agora, em relação à situação da pandemia, o que aconteceu foi que eu fui dispensado no dia 16 de março, através de um contacto verbal no corredor, por um dos meus coordenadores.
O que aconteceu aqui é que nós tínhamos, eu, por exemplo, e os meus colegas tínhamos horários escalados até ao final de março e essas horas desapareceram da escala, evaporaram-se, seja por que motivo for. Passados uns dias, fui contactado via telefone pelo meu coordenador técnico para aceder ao contrato de bolsa de horas. E eu não aceitei, e um dos pontos que eu não aceitei, ele está aqui o documento, vocês já têm acesso a ele, de certeza, e diz aqui, no 3.3, e quanto ao previsto no presente acordo, o prestador expressamente renuncia ao direito de reclamar extrajudicial ou judicialmente a qualificação do contrato ou contratos de prestação de serviços anteriores ou futuros, que dão a origem à celebração desta convenção, como sendo de contrato de trabalho, por via direta ou indireta desta contratação, de bolsa de horas ou com fundamento da mesma. Em relação, eu não aceitei isto, tive que aceder ao apoio da Segurança Social. Aqui uma questão, na Segurança Social, eu tive que fazer uma declaração sobre compromisso de honra que tinha uma paralisação total de 100% da minha atividade laboral. Ou seja, se eu tive uma paralisação, laboral de 100%, não deveria existir um contrato de trabalho? É que aqui está em causa a minha declaração sobre o compromisso de honra e até a própria atuação da Segurança Social. Será que a Segurança Social está errada ao dar estes apoios? Quanto à questão dos 60 técnicos foi referido, e 60 técnicos é uma plataforma onde se pode aceder realmente a quem trabalha lá, mas esses 60 técnicos, na verdade, está lá o nome deles, mas, na verdade, só entre 15 a 20 técnicos é que, regularmente, nos últimos 10 anos, exercem lá funções. Os outros foram lá pontualmente, ou uns até são virtuais, ou nem têm nome, são um número. Venho aqui também salientar que não represento ninguém, mas estou solidário e ao lado de quem vive a mesma situação e quem trabalha comigo, independente das suas funções ou qualificações. Até à data de hoje, não fui chamado para voltar a trabalhar. Por coincidência ou não, voltaram a ser chamados quem retirou a assinatura ou quem aceitou a bolsa de horas. Espero ter respondido aqui a algumas questões, mas vou agora passar a palavra ao meu colega, porque ele também tem o seu testemunho. Obrigado. Bom dia a todos. Antes mesmo de fazer a minha apresentação e explicar porque é que estou aqui, eu gostava de referir muito claramente, e para que todos ouçam e para que fique gravado, que, a meu entender e a nosso entender, nunca existiu nenhuma politização desta questão. Aquilo que houve foi uma entrega, um envio dos mesmos documentos aos mesmos grupos parlamentares e alguns grupos parlamentares responderam-nos, quiseram ouvir-nos, outros não. Acho que há aqui uma grande diferença e essa é de salientar. Pronto. O meu nome é Hugo Veludo, eu tenho 42 anos e sou assistente de sala. Pelo menos para já ainda sou, vamos ver, não sei como é que será o futuro. O facto de eu ter 42 anos pode também mostrar-vos que os assistentes de sala não são só estudantes universitários, não são só pessoas em início de vida, são pessoas que acreditam no trabalho que fazem, são pessoas que têm brio no trabalho que fazem, são pessoas que acreditam na imagem da Casa da Música. Falemos em imagem, os assistentes de sala, juntamente com os guias, são os primeiros contactos que a maior parte das pessoas tem na Casa da Música. A equipa de assistentes de sala não tem um único colaborador que seja efetivo, não tem um único colaborador dos quadros. Existe uma necessidade permanente, flagrante, desta equipa junto da Fundação Casa da Música. Posso falar também sobre os guias, mas depois a minha colega Teresa também falará. Queria também dizer que esta precarização das condições de trabalho é uma questão cultivada por esta administração. A administração escusa-se em desculpas e diz que são questões que foram herdadas de administrações anteriores, mas que não existe, lá está, nenhuma vontade de alterar o que está mal. E essa foi também a nossa intenção com este abaixo-assinado. Nunca foi uma questão
nunca foi uma questão de regularização dos precários, foi uma questão de respostas, foi uma questão de tentativa de diálogo. Um abaixo-assinado, a nosso entender, pressupõe uma resposta. Nós não tivemos nem sequer uma confirmação da recepção deste documento. E este documento foi enviado, numa primeira instância, para o Diretor-Geral. Alguns dias depois foi enviado para o Conselho de Administração. Alguns dias depois foi enviado para o Conselho de Fundadores e alguns dias depois foi enviado para a imprensa. Portanto, esta questão é muito, muito importante. Não é mentira nenhuma que tenha havido 10 dias de intervalo entre o envio para o Diretor-Geral e a divulgação à imprensa. Queria também dizer-vos que também, reflexo disto, que existe uma falha de comunicação crónica, a nosso ver, na Fundação Casa da Música, com todos os seus colaboradores. E estamos a falar, incrivelmente, por incrivelmente que pareça, estamos a falar de uma percentagem maior de prestadores de serviços do que de efetivos. Quer dizer, isto também denota alguma necessidade permanente destes colaboradores, destes prestadores de serviços. Existe, a meu ver, e eu neste momento até posso considerar-me ligeiramente afortunado, porque na segunda-feira passada, e após nossa insistência, eu consegui reunir com o Diretor-Geral e com um dos elementos do Conselho de Administração, o representante da Câmara Municipal do Porto, Dr. Luís Osório. Esta reunião, nós já tínhamos esta noção, foi usada muitas vezes ontem, na sua intervenção pelo Dr. Pena do Amaral, foi usada como justificativo de ter sido aberta uma porta para a comunicação. Posso também transmitir-vos que muito poucos foram os resultados dos efetivos desta reunião que eu tive, inclusivamente, e foi por isso que eu também quis apresentar esta procuração que fiz chegar a esta comissão. Inclusivamente foi-me negado o direito de representar outras pessoas que não estivessem lá por ser prestador de serviços. Foi-me dito claramente que todas as informações têm de ser veiculadas através de uma cadeia de transmissão de informação e esta cadeia, só para terem uma noção, desde o assistente de sala até ao Conselho de Administração, esta cadeia tem 5 elementos. Basta falhar um elo e ela não passa. Acho que isto é flagrante. Em 2 anos e meio, que é na altura, desde que eu lá estou, esta foi a primeira reunião que eu tive com o Dr. Luís Osório. Esta foi a primeira vez que eu o vi, ou pelo menos que soube quem era. O Dr. Luís Osório diz que vai a muitos concertos, e eu acredito, não tenho razão para duvidar, mas efetivamente nunca me foi apresentado, nem ele, nem nenhum elemento do Conselho de Administração. Os assistentes de sala são as únicas pessoas que vão reconhecendo alguns elementos do Conselho de Administração, porque existem reuniões de Conselho de Administração e de Conselho de Fundadores em que os próprios estão presentes e em que é necessária sempre a presença dos assistentes de sala. Um assistente de sala não é ou não devia ser uma função temporária. Não devia haver um respeito pela posição do assistente de sala, que não é simplesmente abrir e fechar portas, como muitas pessoas pensam. Nós temos responsabilidades na segurança das pessoas que frequentam a casa. Nós temos um conhecimento profundo, nós, os técnicos, os guias, temos um conhecimento profundo daquela casa e não somos assim tão facilmente substituíveis. Eu estou a dizer isto, claro que somos substituíveis, inclusivamente na reunião do Conselho de Administração disseram-me claramente que havia uma imensidão de pessoas que gostavam de estar no meu lugar e que, inclusivamente, havia pessoas que gostariam de fazer voluntariado para a Casa da Música e havia pessoas que podiam ser lá colocadas de outras formas menos lícitas, mas agora não vamos por aí. O nosso conhecimento, a nossa experiência é subnegada, é simplesmente irrelevada. Nesta mesma reunião, quiseram deixar muito claro que eu não tenho superiores hierárquicos, houve ali um deslize e tentaram chamar ao meu coordenador chefe, mas depois houve logo uma correção a dizer, não é chefe, atenção, você é vosso cliente, ok? É o seu cliente, pronto. Foi assim uma coisa muito flagrante, não é chefe, é cliente. E houve mesmo uma tentativa de deixar muito claro que nós somos apenas prestadores de serviços e nunca deixaremos de o ser.
Queria também responder aqui a algumas questões que foram colocadas nas intervenções, nomeadamente houve uma intervenção que disse que realmente houve alguns trabalhadores, nomeadamente ontem dizia-se que era uma clara maioria, mas eram 62, o que não representa em 400 nenhuma maioria em lado nenhum, digo eu, uma clara maioria que se tinha manifestado. Isto, e para nós, os signatários do abaixo-assinado, isto para nós foi uma grande ofensa, principalmente porque nós nunca manifestamos que seríamos qualquer maioria e fomos realmente, ficamos indignados com esta atitude. Queria também dizer que, em relação ao Tribunal de Contas e à tentativa de justificação destes pagamentos que foram elencados pela Administração, se o Tribunal de Contas pedisse justificações por este tipo de medidas, nós tivemos inclusivamente contabilistas que nos disseram que era justificável e era facilmente justificável. Era só preciso haver vontade para isso. Queria também dizer ao deputado José Soeiro que a dispensa que nós tivemos no dia 1 de junho, estou a passar imenso tempo, desculpem, no dia 1 de junho que nós tivemos uma dispensa, eu fui um deles, e no dia 5 de junho nós recebemos um e-mail a reverter essa dispensa. Ficou claramente esclarecido que esta dispensa partiu da Direção-Geral e que a reversão da dispensa partiu do Conselho de Administração, ou seja, houve aqui uma clara desautorização da Direção-Geral para com o Conselho de Administração. Queria também, eu acho que vou passar a palavra ao meu colega, porque senão ocupo o tempo todo. Muito obrigado por me terem ouvido. Eu vou só fazer aqui uma pequena pausa. É o seguinte, apelo à vossa capacidade de síntese, sou pena de os últimos poderem não ter tempo a falar, não é? Portanto, que fossem um pouco mais sintéticos. Faz favor. Olá, muito bom dia. O meu nome é José Vilela. Primeiro quero agradecer a toda a gente, aqui eu sou presidente e os partidos políticos. O meu nome é José Vilela, sou técnico de palco e trabalho há 15 anos na Casa da Música. 100% dos meus recibos são passados para a Casa da Música. Ao longo deste tempo, dediquei-me de corpo e alma a este projeto, até porque é a minha fonte exclusiva de rendimento, mas, sobretudo, porque sou apaixonado pelo que faço e ninguém dentro daquela casa poderá dizer, em consciência, que não fui sempre um profissional competente, dedicado e disponível, mesmo quando, comprovavelmente, as necessidades da entidade patronal se sobrepunham às minhas, pessoais e familiares. Trabalhei muitas vezes 12, 14, 16 horas diárias, já cheguei a trabalhar 20 horas entre as 9 da manhã e as 7 do dia seguinte, sem muitas vezes me serem dadas sequer horas de descanso, que uma função como a minha requer. Lido com toda a gente na Casa da Música, maestros, músicos, formadores, guias, assistentes de sala, administrativos, seguranças profissionais de limpeza. Devo ser um dos trabalhadores com uma esfera de ação pessoal mais abrangente na instituição. E isso permite-me ligar setores, suprimir lacunas de ocasião, entender pedidos individuais, perceber as dinâmicas de conjunto e, claro, exercer o meu papel de forma completa, às vezes fazendo pequenos milagres em face de carências pontuais, serem de tempo, de material ou de recursos humanos. Toda a gente ali me conhece, sou o Vilela. Vêm lá todos os dias, falam comigo, atestam a minha importância, o meu conhecimento na casa, a minha capacidade de adaptação às circunstâncias, a minha submissão aos desígnios superiores da instituição, faço, como se costuma dizer, parte da mobília. E, no entanto, nunca me foi concedido enquadramento laboral que, por a lei, ninguém se atreve a dizer que não me cabe. Seria escândalo a ACT vir a concluir que não sou um falso recibo verde, porque as evidências são evidências e nenhuma autoridade as poderá legitimamente negar. Por outro lado, de acordo com o que ouvi ontem aqui nesta comissão, a administração da Casa da Música parece ignorar a mais-valia que um trabalhador conhecer os cantos à casa, ter experiência de trabalho dentro dela, estabelecer relações, lidar com as sensibilidades mais diversas, enfim, tudo o que contribui
decididamente para optimizar não apenas o exercício das minhas funções, mas também auxiliar as dos outros, porque nós todos interagimos. E isto também é uma orquestra, é como uma orquestra. Pelos vistos, se o Vilela e os mais antigos não estiverem, outros estarão requisitados de fresco, sem prejuízo para a casa. As equipas demoram tempo a formar os trabalhadores, não são apenas peças de uma máquina. Essa é uma visão redutora, desvalorizadora, quer do trabalho, quer do trabalhador. Aqui me tem com reivindicações justas, pronto para dar a cara, como sempre dei, pelo meu trabalho, tanto na casa e no país e como no estrangeiro, mas nunca pronto a colaborar em processos não democráticos de gestão de pessoal, em que a relação de direitos e exercício de liberdades são sujeitas a pressões, chantagens ou atitudes intimidatórias, de quem também poderei dar conta, se assim o quiserem. Estou disposto a quaisquer perguntas. Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Catarina Valadas, sou música formadora do Serviço Educativo da Casa da Música e é sobre ele que vai incidir principalmente a minha intervenção, que eu vou tentar que seja o mais breve possível. Dividimos em 3 fases os procedimentos da Casa da Música para com os colaboradores do Serviço Educativo. A primeira fase, que posso saltar um bocado à frente, porque foi um período de incerteza geral com o cancelamento de todos os programas, e a altura em que a Casa da Música não tinha qualquer indicação das medidas a tomar connosco. A única questão que surgiu nessa altura foi a questão dos conteúdos online, que nos foi informado que iriam ser transmitidos alguns certos de alguns momentos dos concertos do Serviço Educativo e publicados no Facebook da Casa da Música. A segunda fase, esta primeira fase foi de 16 de março a 6 de abril. A segunda fase foi de 7 a 14 de abril. 2 propostas diferentes são feitas aos trabalhadores do Serviço Educativo. À maioria é proposta uma bolsa de horas relativa aos trabalhos não executados em março, pagamentos a título de créditos em que o valor seria deduzido em futuros trabalhos. Àqueles que oferiam de maiores rendimentos dentro do Serviço Educativo, um grupo de 7 formadores, foi proposta a atribuição de um fluxo financeiro mensal, ou seja, uma espécie de mesada fixa, baseada no rendimento médio dos últimos 6 meses, que depois seria deduzida nos rendimentos a oferir em trabalhos futuros ao longo de 3 anos. Acho que é preciso dizer que ninguém aceitou esta proposta da Bolsa de Horas na equipa do Serviço Educativo. Mais uma vez, foi-nos comunicado que este critério seria aplicado a todos os setores da casa que teriam pessoas na mesma situação. Só que, simultaneamente, percebemos que aos grupos residentes, a Orquestra Barroca, o Remix Ensemble e o Coro da Casa da Música, tinha sido proposto o pagamento a 65% do trabalho cancelado. Por outro lado, os guias e assistentes de sala foram apenas remetidos para os apoios da Segurança Social. Em relação aos conteúdos online, novos desenvolvimentos, seria aberto um blog em que o Serviço Educativo estaria representado com a transmissão de espetáculos. Não foi pedida autorização de cedência de direitos para o uso deste material e os concertos foram publicados na íntegra, sem a devida autorização. Em alguns casos, os músicos responsáveis pela direção artística e interpretação desses espetáculos foram apenas avisados em data posterior à sua transmissão. De salientar que os nossos contratos não previam até então a cedência desses direitos de gravação e difusão. A 20 de abril, 29 músicos formadores do Serviço Educativo enviaram um documento resultado de um processo de reflexão e debate, no qual constavam propostas específicas como ponto de partida para um serviço educativo durante e após o período Covid-19. Solicitava-se também uma reunião com o coordenador. Da parte deste foi-nos dito que o documento seria partilhado e analisado com o diretor artístico e de educação e que só depois poderiam ser dadas respostas concretas. Em relação ao pedido de reunião, este realizar-se-ia quando existissem essas respostas concretas que objetivamente nunca chegaram. A 26 de abril foi-nos comunicado pelo nosso coordenador dúvidas da administração relativas à interpretação do Decreto-Lei de 26 de março sobre o facto do nosso trabalho poder ser ou não considerado uma manifestação artística, pelo facto de, aliada a essa componente artística, ter também uma forte componente educativa. Ora, nós, enquanto músicos formadores, realizamos concertos e oficinas resultantes de processos em que criamos, dirigimos, compomos, interpretamos repertório, criamos guiões, assumimos personagens e vestimos figurinos, enquadrados numa cenografia e assistidos por uma equipa técnica. Nos projetos que envolvem comunidades, preparamos inclusive concertos e espetáculos com apresentação na Sala Surgia, na Sala 2 da Casa da Música, entre outros locais, pelo que nos parece bastante óbvio o caráter de manifestação artística do nosso trabalho.
Ok. Entretanto, a 28 de Abril foi tornado público o abaixo-assinado, público o abaixo-assinado do Grupo de Trabalhadores. O documento tinha sido enviado 10 dias antes à direção, e não 24 horas, como foi aqui dito, com o pedido de reversão de medidas apresentadas pela Casa até esse momento. Última fase, de repente já uma interpretação diferente, ou várias interpretações deste decreto-lei de 26 de março, aliás, e finalmente a 7 de maio o Conselho de Administração deu luz verde para efetuar os pagamentos e foi-nos comunicado que desta forma se cumpria a vontade que sempre teve de o fazer, mas que finalmente tinha sido encontrado o quadro legal, nomeadamente para o justificar perante o Estado. Foi-nos então proposto o pagamento de 50% dos trabalhos cancelados. A 13 de maio, o tema das denúncias à Casa da Música é abordado na audição regimental na Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação e no dia seguinte, então, fomos informados da alteração de 50% para 75% dos valores de remuneração dos cancelamentos. Foram necessários 30 dias, portanto, para que os trabalhadores do Serviço Educativo tivessem tratamento equiparado ao dos agrupamentos residentes da Casa da Música. Uma última nota, esta mais pessoal, só para desmistificar a ideia que foi aqui trazida ontem, que exaltava o comportamento exemplar da Casa para com os seus trabalhadores neste período. Eu trabalho e faço criações artísticas para entidades com orçamento anual incomparavelmente menor ao da Casa da Música. Posso dar o caso concreto da Associação de Orfeu de Águeda, que no início da pandemia ofereceu uma verba aos artistas e sempre promoveu um diálogo e uma procura de soluções e sempre concretas no contexto atual. Sem bolsa de horas, sem percentagens. Há também o caso público do Teatro Nacional Dona Maria II, que remunerou os seus trabalhadores a 100% durante este período. Estes senhores deputados são os casos exemplares. Desculpa, Teresa. Vai. Aqui uma pausa, é o seguinte. Eu sei que parte de trás intervenções escritas, estamos com 29 minutos, falta ouvir 2 pessoas. Eu pedia que as 2 pessoas tivessem enorme capacidade de síntese, por um lado, e por outro, que há coisas que estão referidas, enfim, de forma reiterada e, portanto, talvez para poupar tempo, no sentido de... só falta uma pessoa? Pronto, só falta uma pessoa. Tem... Enfim, faz favor. Posso falar pausadamente? Eu vou tentar ser breve, sim. Concordo. Cinzento, ok. Eu vou tentar ser breve e vou tentar não repetir questões que já foram apresentadas pelos meus colegas. Em primeiro lugar, queria agradecer, Sr. Presidente, deputados, por esta oportunidade de nos ouvirem. Eu chamo-me Teresa Aguiar, sou guia da Casa da Música, portanto, represento aqui uma equipa de cerca de 15 pessoas e posso assumi-lo, apesar de não ter trazido uma procuração, mas se necessário for, posso fazê-la chegar. Tenho a sorte de fazer parte de uma equipa bastante coesa e unida em espírito neste apelo que foi feito, portanto, através do abaixo-assinado, e mantendo a nossa luta, digamos, para que exista uma mudança, alguma mudança, pelo menos. Algumas foram conseguidas, como acabamos de ouvir da parte do Serviço Educativo. No caso dos guias, mantém-se a mesma situação que já existia, portanto, os guias, tal como os assistentes de sala, viram os serviços suspensos de um dia para o outro. Ao final da tarde do dia 12, no caso dos guias, penso que foi um pouco mais tarde que os assistentes de sala, porque foi o último serviço a ser encerrado ou suspenso, e, portanto, foi pago o trabalho que foi realizado, do dia 1 ao dia 12, todos os serviços que estavam agendados do dia 13 em diante, não foi pago, mesmo tendo sido cancelados, não é? A menos de 24 horas, portanto, mesmo o dia 13, que por norma, nem sempre acontece, mas por norma, quando as visitas são canceladas com 24 horas, tal como nos é exigido a nós, que se por alguma razão tivermos que substituir com algum colega, são pedidas essas 24 horas, no caso, ao contrário, não se passou.
isto foi agudizado pela situação que todos estávamos a viver, não é? Portanto, se isso já acontecia pontualmente com todos nós e se tivéssemos que referir a questão da visita que foi desmarcada e que de repente também desapareceu do mapa, como as horas que desapareceram do mapa dos técnicos, como o André estava a explicar, nem sempre foi muito fácil essa negociação, mas assim foi. No nosso caso, não voltamos a ter nenhuma informação, portanto, só nos foi comunicado que estavam os serviços suspensos e que seriam dadas, por tempo indeterminado, seriam dadas informações logo que possível. E no final de maio, portanto, já após, portanto, passado 2 meses e meio, não é, sem termos tido nenhum contacto da parte da nossa chefia, os guias sentiram a necessidade de comunicar e perguntar se existia alguma previsão, algum plano para o futuro das visitas guiadas, que medidas preventivas ou que soluções estariam a ser pensadas antes da própria reabertura da Casa da Música no dia 1 de junho. Recebemos uma resposta de que não estavam previstas os serviços e recebemos ontem também uma informação de que não estão previstas visitas para o mês de julho e serão dadas novas informações assim que existir alguma comunicação. Portanto, nós estamos sem receber nada dos serviços cancelados, não temos previsão do que é que será feito para a frente e gostaria, não sei se ainda tenho 2 minutos. Já ultrapassou em 3 minuos. Em 3. Quase 4 minutos. Portanto, agradecia mesmo que pudesse terminar. Eu gostaria só de reforçar uma questão que o meu colega Hugo já referiu, não é? Os guias da Casa da Música são um dos primeiros contactos com o público, recebemos um público alargado que vai desde crianças a pessoas sénior, arquitetos, engenheiros, estudantes de arquitetura, portanto lidamos com um público alargado, somos técnicos com uma formação e um conhecimento que foi sendo construído ao longo dos anos, portanto, eu tenho 40 anos, sou arquiteta, penso que se calhar pode-se ainda considerar uma jovem arquiteta, porque li alguns que os guias são estudantes de arquitetura e jovens arquitetos que têm muitas outras atividades, portanto não dependem da Casa da Música. Naturalmente que não dependem, sendo que muitas vezes dependem, ou seja, há eu agradecia que pudesse mesmo terminar, porque guias, estamos a ultrapassar largamente o tempo que estava destinado. Ok. Todos os guias, incluindo eu, tive períodos de anos ou de períodos mensais de dependência da Casa da Música, mas o próprio sistema ou gestão do serviço assim obriga a esta situação de precariedade, porque as equipas são alargadas, portanto é impossível ter qualquer segurança, digamos assim, e relativamente à questão da disponibilidade e indisponibilidade que ontem ouvi aqui referir, que não há se a pessoa estiver disponível ou não estiver disponível para fazer o serviço, parece uma coisa muito natural. Eu peço imensa desculpa, mas vamos mesmo ter que terminar porque, enfim, até por uma questão de equidade, os ultrapassaram largamente o tempo que estava destinado. Posso só dizer uma frase? Termino com uma frase, por favor. É só porque é importante, fazemos todos os guias regularmente visitas, prestamos os serviços fora da nossa disponibilidade, ou seja, muitas vezes somos contactados para fazer visitas por alguma razão a nossa experiência e o nosso conhecimento é necessário à casa, portanto existe uma interdependência da instituição com os seus trabalhadores. Peço imensa desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa, por um lado, só para dizer que a propósito da equidade,
que de facto, também talvez por serem duas comissões diferentes, mas penso que todas as audições são conjuntas, ontem o Conselho de Administração teve 3 rondas, portanto teve direito a intervir em 3 rondas. Bom, e hoje os trabalhadores... Sim, mas eu só estou... Sr. Presidente, mas deixe-me só fazer... Sr. Presidente, deixe-me só terminar a minha intervenção, vai ser rápida. É só... Ou seja, eu percebo a questão que o Sr. Presidente está a colocar da equidade, mas de facto acho que devíamos repensar que quando chamamos entidades para as mesmas audições, elas deveriam procurarmos que tivessem todas a mesma oportunidade, a mesma grelha. Pronto, eu queria só deixar isso e apelar à tolerância se houver algum esclarecimento que ainda possa ser feito. Acho que por nós, mais 2 ou 3 minutos, estamos à vontade, penso eu. Mas, muito obrigado. Devo dizer que quando referi à equidade... Não, desculpa, não pode. Agora, lamento muito, mas agora, aliás, a reunião está praticamente terminada. Quando referi a equidade, referi-me relativamente a esta grelha e a todas as intervenções, quer dos grupos parlamentares, quer à própria primeira intervenção, quer à sua intervenção enquanto requerente. É óbvio que ontem, por força de haver um requerimento duplo na outra comissão, houve uma grelha própria, mas isso a responsabilidade não é nem da Comissão de Trabalho, nem muito menos do Presidente da Comissão de Trabalho. Portanto, a referir-me a isso, eu creio que houve aqui, até da minha parte, eu não queria usar a palavra generosidade, porque acho que isso, enfim, não cabe, mas que o facto de 6 ou 7 pessoas poderem intervir, acho que foi, enfim, acho que foi importante e, portanto, permitiu-se que isso fizesse. No entanto, os 30 minutos que estavam destinados foram ultrapassados em 20%, e, portanto, acho que foi absolutamente razoável. Toda a gente teve a ocasião de poder intervir e dizer das suas razões sem qualquer constrangimento. Aliás, quero agradecer a presença de todos e, enfim, as vossas intervenções. Sr. Deputado Ana Mesquita, é uma intervenção à mesa? É uma interpelação à mesa? Sim, obrigado, Sr. Presidente. Acaba por ser um pouco mais também um apelo a que as pessoas que intervieram hoje, os trabalhadores que intervieram hoje, se tiverem a possibilidade de fazer chegar aquilo que foi o seu contributo que elaboraram por escrito, eu acho que era importante para ser distribuído por todos os deputados e ajudar-nos eventualmente a estas questões que ficaram ainda pendentes e por dizer, a serem devidamente esclarecidas. Eu creio que era bastante importante e se houver essa disponibilidade, nós muito agradecemos também. Com certeza, e agradeço a sua intervenção, acho que faz todo o sentido e, portanto, todos os vossos contributos e as vossas intervenções, muitas delas estavam escritas, serão obviamente bem-vindas. Já agora, Sr. Deputado. Sr. Presidente, só para acrescentar, porque nós também queríamos propor a mesma coisa, mas só acrescentando que, independentemente destas intervenções, que haja outros relatos de trabalhadores que se sintam, obviamente, à vontade para o fazer, para nos fazerem chegar também, porque acho que, de facto, é mesmo importante nós termos noção destes relatos, para depois não virmos aqui dizer que é uma questão de dúvida jurídica. Muito obrigado. Com certeza, a Comissão está aberta a todos os contributos para criar um acervo sobre esta matéria, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Muito bem, agradeço a presença a todos, representantes dos trabalhadores, senhoras e senhores deputados. Para a semana teremos a audição, na quarta-feira, a audição da ACT a propósito deste mesmo assunto. Muito obrigado e um bom almoço a todos, um bom regresso ao Porto.